Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu falo sobre a relação fundamental da trigonometria. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Relação fundamental da trigonometria. Essa relação é importantíssima, é muito utilizada na trigonometria, não é à toa que é chamada de relação fundamental, tá? Então é muito importante mesmo que vocês saibam como aplicar essa relação, como ela funciona, ok? Bom, é o seguinte, o que a gente tem aqui? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Sempre que eu tiver um ângulo e eu fizer essa relação aqui, o seno dele elevado ao quadrado mais o cosseno dele elevado ao quadrado, o resultado vai ser 1, tá? E aí a gente pode utilizar esse fato para várias coisas, né? A gente pode utilizar quando a gente precisa descobrir o seno de um ângulo ou o cosseno de um ângulo, ou quando a gente precisa simplificar uma expressão trigonométrica, tá? A gente pode aplicar aqui a relação fundamental. Antes de fazer um exemplo, eu vou só mostrar para vocês que de fato essa relação funciona, tá? Eu vou utilizar aqui como exemplo o ângulo de 30 graus, tá? Vou pegar essa relação e vou chamar o meu alfa aqui de 30 graus. E vou mostrar para vocês como de fato essa relação funciona para o ângulo de 30 graus, tá? E na verdade para todos os outros, né? Mas vou demonstrar aqui especificamente de 30 graus. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o meu alfa por 30 graus e eu vou mostrar que o seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado dele de fato vai dar 1, ok? Então, não vou colocar o 1 aqui, mas a gente vai chegar no 1, tá bom? Opa, não é alfa, é 30 graus. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar só lembrar daquela tabelinha dos ângulos notáveis. Sabe aquela da musiquinha que a gente decora, que tem o 30, 45, 60? Porque lá a gente tem o seno de 30 e o cosseno de 30, né? Então, se vocês lembrarem dessa tabela, vocês vão lembrar que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, então eu vou trocar o seno de 30 aqui por 1 sobre 2. Como ele tá elevado ao quadrado, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, eu vou trocar aqui por raiz de 3 sobre 2 e vai ficar elevado ao quadrado. 1 meio ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, então fica 1 quarto. Aqui, raiz de 3 ao quadrado é 3, lembra que a gente corta aqui o índice da raiz com o expoente. E 2 ao quadrado é 4. A gente tem aqui uma adição de duas frações que têm o mesmo denominador, então é só somar os numeradores, vai ficar 4 quartos. E 4 quartos é 1, olha só que maravilha. Então, o seno ao quadrado de 30 graus mais o cosseno ao quadrado de 30 graus é igual a 1, tá bom? Isso é só para vocês visualizarem aqui como que funciona, tá? Uma outra coisa que eu acho muito interessante é observar isso no ciclo trigonométrico. Então, lembra aqui que a gente tem um ciclo trigonométrico, né? O eixo horizontal é o cosseno, o eixo vertical é o seno. Então, eu vou representar aqui um ângulo como sendo o meu alfa, tá? Vou chamar aqui esse ângulozinho de alfa. O que eu tenho aqui? Na vertical, eu vou ter o seno de alfa. Então, se eu pegar essa medida aqui, ela vai ser o seno de alfa. E na horizontal, se eu pegar esta medida, eu vou ter o cosseno de alfa, tá? Estão vendo que aqui, olha, eu formei um triângulo retângulo. Vou fechar ele aqui, ó. Tá vendo? Tem um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo de 90 graus. E outra coisa, lembra que no ciclo trigonométrico, essa circunferência aqui tem raio 1, lembra disso? Então, se eu pegar essa medida aqui, desse segmento, ela vai medir 1, ok? Seria justamente o raio dessa circunferência. Olha só, vou separar aqui esse triângulo para vocês enxergarem melhor. Então, vou redesenhá-lo aqui. Então, tem aqui um triângulo retângulo. A hipotenusa dele é 1 e os catetos são seno de alfa e cosseno de alfa. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, né? Lembra que o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, se eu fizer aqui hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vou só reorganizar.
Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, a hipotenusa é 1, né? 1 ao quadrado é 1. Olha só, a gente obtém justamente a relação fundamental, tá? Então, tá vendo que ela tá ali, bem visível pra gente no ciclo trigonométrico, ok? Muito bem, vamos fazer 2 exemplos, tá bom? Vou fazer aqui o primeiro. Determine seno de x, sabendo que cosseno de x é 2/5 e x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre esse intervalo, tá bom? A gente vai usar ele mais pro final do exercício. Então, por enquanto, vamos olhar aqui, ó. Eu quero o seno de x e eu tenho o cosseno de x. Sempre que a gente tiver algo desse tipo, a gente aplica a relação fundamental, tá? Então, lembra lá, qual que é a relação fundamental? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, tá? Então, agora é diferente daquele exemplo que eu fiz com 30 graus, tá? Agora eu, de fato, quero descobrir o seno de x e eu não sei quem é o x e não vou precisar saber também. Bom, o que eu tenho de informação aqui? A informação que eu tenho é o cosseno. Eu sei que o cosseno é 2/5. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui. Vou trocar esse cosseno por 2/5. Como ele tá elevado ao quadrado, vai ficar 2/5 ao quadrado, tá? E aí, eu vou isolar, vou mexer aqui nessa expressão dessa equação de forma a isolar o seno de x, que é o que a gente quer descobrir. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Elevar o 2/5 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. Agora, eu vou passar essa fração para a direita, ok? Vai ficar seno ao quadrado igual a 1 menos 4 sobre 25. Quando eu passo para o outro lado, eu inverto a operação. Faço aqui agora um MMC para poder juntar, tá? O 1 com o 4 sobre 25. O MMC vai ser 25. Então, vai ficar seno ao quadrado de x. O meu denominador vai ser o 25. Aqui na primeira fração vai ficar 25 e aqui vai ficar 4 mesmo. Muito bem, faz 25 menos 4, que dá 21. Embaixo fica 25 mesmo, 21, 25 avos. Não terminou, né? O que falta? Tem esse 2zinho aqui, preciso tirar ele daí. Então, eu tiro a raiz quadrada. O seno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 21, 25 avos, tá? Não esqueçam desse mais ou menos, tá bom? Quando a gente tem uma equação e a gente faz esse esquema aí de tirar a raiz quadrada, a gente precisa lembrar que esse resultado pode ser o positivo ou pode ser o negativo, tá bom? Ok, mas como que eu sei agora qual que eu vou utilizar? Se é o positivo ou se é o negativo? Já vou chegar lá. Bom, primeiro, ver se dá para tirar essa raiz quadrada aqui, né? O 21 não tem raiz quadrada exata. E se a gente for fazer a decomposição em fatores primos, vocês vão ver que não vai dar para simplificar, tá? Então, deixa como raiz quadrada de 21 mesmo, não tem problema. O 25, raiz quadrada de 25 é 5, então, coloco o 5 aqui, tá? Vai ficar raiz quadrada de 21 sobre 5. Agora é que entra o lance desse sinal. É o positivo ou é o negativo? Para saber isso, a gente vai olhar essa dica que o exercício deu, essa informação que o exercício deu sobre onde está localizado esse ângulo, o intervalo onde ele está. Bom, 0 π sobre 2. Lembra que o π tá em radianos aqui, né? O π corresponde a 180 graus. Então, π sobre 2 vai ser 180 dividido por 2, 90. Ou seja, esse ângulo é um ângulo entre 0 e 90 graus, tá? Lembra aqui do ciclo trigonométrico. Vou fazer um esbocinho aqui, bem mais ou menos, que é só pra gente poder verificar mesmo onde tá esse ângulo. Tem aqui o seno, cosseno. Lembra que o 0 tá aqui, né? Aqui tá o 0 e o 90 tá aqui em cima, ó, π sobre 2, tá? É o ciclo trigonométrico aqui. Então, o meu ângulo tá localizado aqui no primeiro quadrante, tá? No primeiro quadrante, dá uma olhada aqui nos sinais. O sinal do seno de qualquer ângulo do primeiro quadrante é positivo. E o sinal do cosseno de qualquer ângulo do primeiro quadrante é positivo também, tá? Então, se o meu ângulo tá no primeiro quadrante, significa que o meu seno é positivo. Então, pronto, já sei qual é o sinal aqui, né? Vai ser o positivo. Então, o seno de x
é raiz quadrada de 21 sobre 5 positivo, tá? Então, é assim que a gente sabe, a partir dessa informação aqui, que o exercício forneceu pra gente, ok? Pronto, olha. Então, o exercício me deu o cosseno e eu consegui descobrir o seno só utilizando a relação fundamental. Vou fazer mais um exemplo. Determine cosseno de x, sabendo que o x pertence ao segundo quadrante e o seno de x é 1/4, ok? Muito parecido. Então, vou escrever aqui a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Desta vez, ele me deu o seno, então eu vou trocar o seno por 1/4, ok? 1/4 ao quadrado, porque é seno ao quadrado, e eu vou descobrir aqui quanto vale o cosseno, tá bom? Então, agora vocês já sabem como é que funciona, né? Vamos lá. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Passa essa fração para a direita para poder juntar com 1. Então, vai ficar o cosseno ao quadrado de x aqui na esquerda, e na direita vai ficar 1 menos 1 sobre 16. Faz aqui o MMC, que vai ser 16. Coloca aqui no denominador. Então, vai ficar 16 e aqui vai continuar 1. 16 menos 1 é 15. 15 16avos. Como tem esse ao quadrado aqui, a gente vai ter que tirar a raiz. Então, o cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 15 16avos, ok? Cosseno de x é igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 15 não é exata e também não dá pra gente simplificar, então pode deixar assim mesmo. Raiz quadrada de 16 é 4, então vai ficar assim. Beleza? Agora é hora de verificar se vai ser o positivo ou o negativo. Bom, qual foi a informação que o exercício me deu para que eu saiba isso? Ele me disse que o x pertence ao segundo quadrante. Então, pensa lá no ciclo trigonométrico. Tenho aqui o ciclo trigonométrico, cosseno é horizontal, seno é o eixo vertical. Segundo quadrante, lembra que é esse aqui, ó. Ok? Segundo quadrante. O ângulo tá aqui no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo, lembra? Para a esquerda, o cosseno é negativo. Então, pronto, eu sei que vai ser o sinal negativo. Meu cosseno de x é igual a menos raiz de 15 sobre 4. Muito bem, galera. Então, são exemplos aí de como a gente utiliza a relação fundamental, tá? A gente pode utilizar também de outras maneiras dentro do exercício, mas isso eu posso falar em outra oportunidade para vocês. Espero que tenham entendido. Até a próxima!